céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em que todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Então aqui, irmãos, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do 7 ao 10, se nós formos pegar aqui o versículo 8, então 2 Tessalonicenses 1, 8, diz assim: com labareda de fogo, então quando o Senhor Jesus voltar com seus anjos, voltará com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Então olha só contra quem virá a vingança: daqueles que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aqui a gravidade de todos aqueles que não conhecem o Senhor, ou que conhecem, mas desobedeceram o evangelho que vos foi pregado. Então é tanto aquele que não conhece, quanto o que conhece, mas não obedece. E aí, na sequência, nós temos o capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Fechar o microfone. Alguém está com o microfone ligado? Verifica aí, Ari ou Ezinha, se vocês estão com o microfone ligado. Acho que é o Ari mesmo. É só apertar aquele botão que está lá embaixo, o segundo botão da esquerda para a direita. Apertou um monte de coisa agora. Está do lado da... Deixa eu ver. O segundo botão da esquerda para a direita, o botão que está do lado da câmera. Está entre a câmera e o rosto, esse botão. Vamos ver se agora foi. A Vânia saiu. Acho que ela apertou para sair. Tem que entrar novamente. Deixa eu ver se ela entra no link de novo. Vamos ver. Ainda está com o microfone. Vocês estão com a tela em pé do celular? Sim. Olha lá embaixo. O que vocês estão vendo? Lá embaixo do celular, lá embaixo, na base. O que vocês conseguem ver? Tem uma câmera? Ah, foi. Deu certo. Então vamos lá. Então, 2 Tessalonicenses 3. E aí vamos lá, do versículo 10 ao 12, ó. Diz assim: porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego, comam seu próprio pão. Então aqui em Tessalônica, havia irmãos que estavam se aproveitando da caridade daquela igreja local. Então eles sabiam que ali teria pão, teria bebida, que teria sustento. E alguns irmãos não se esforçavam para poder trabalhar, porque eles sabiam que de graça eles conseguiriam ir na casa do Senhor e estaria ali disponível. Então o apóstolo Paulo censurou. Só que essa é uma lição para todos nós cristãos em relação à vida, para tentarmos nunca sermos pesados a ninguém. Então, se por acaso alguém estiver desempregado, de certa forma, às vezes acontece, e o trabalho não está aparecendo, de alguma forma, tente colaborar com a sua própria energia, com os afazeres domésticos, ou com afazeres externos. Tenta ser útil de alguma forma, tente sempre se manter produtivo, independente de estar empregado ou desempregado. Porque o Senhor se agrada daquele que produz. E aqui é uma produção de trabalho mesmo, uma produção de alguém que colabora de alguma forma.
para que ninguém seja pesado a ninguém, para que uma pessoa não precise carregar, além do seu próprio fardo, um outro fardo. Então, é uma instrução do apóstolo Paulo à produtividade dos cristãos, independente do contexto, que o cristão tente ser produtivo de alguma forma, seja na igreja ou seja na sua vida pessoal. E aí, na sequência, nós já vamos para 1 Timóteo. Então, Timóteo, agora as cartas de Paulo, elas vão agora mudar um pouquinho de característica. Porque Paulo, desde Romanos, que foi a primeira carta que nós lemos, e as seguintes, nós vimos que Paulo estava falando para a igreja inteira, geralmente para os irmãos mesmo, que não tinham cargos ministeriais. E agora Paulo vai fazer uma carta endereçada àqueles que trabalham na obra do Senhor. E no caso aqui, ele enviou a Timóteo, porque Timóteo foi enviado por Paulo para cuidar de algumas igrejas, e lá ele teria que estabelecer também outros líderes, outros pastores. E aqui o apóstolo Paulo iria elencar alguns critérios nos quais esses pastores tinham que estar inseridos para serem bons ministros de Deus. Então, em 1 Timóteo, vamos começar no capítulo 1, vamos seguir a partir do versículo 3 até o 10. Diz assim: Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu ir mais para frente um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo. Não, essa parte aqui dá pra gente pular por enquanto. Deixa eu vir para essa outra aqui. Vou seguir a partir... Aqui, ó. Então vamos para o capítulo 2, irmãos. Vamos a partir do 3. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do 3. Diz assim. Eita, eu estou na 2 Timóteo. Eita. Espera aí. Então, recapitulando, irmãos. Eu estava na 2 Timóteo, por isso que não deu certo. Então, vamos para 1 Timóteo, a partir do versículo 3. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina. Então, Paulo, quando ele estava na Grécia, ele pediu para Timóteo, que estava em Éfeso, para advertir alguns irmãos lá que não ensinassem uma doutrina diferente da que eles aprenderam lá em Éfeso. Aí no 4. Nem se dei a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim eu faço agora. Então vamos parar nesses dois primeiros. Então o que Paulo criticou aqui no 4? Ó, ele falou que essas doutrinas carregavam fábulas e genealogias intermináveis que produziam mais questões do que edificação. Então nós vemos hoje, principalmente que acompanha debates em rádios, é muito comum cristãos discutirem temas na internet ou em rádios. Então, se o dom do Espírito Santo cessou, se deve batizar criança, se não deve batizar criança, se mulher deve pregar ou não deve pregar. Então tem muitas questões que elas não são centrais no Evangelho, que são questões secundárias, que às vezes desviam os cristãos do verdadeiro propósito, que é a regeneração que o Evangelho de Cristo propicia a toda criatura, e a evangelização das pessoas, que as pessoas conheçam esse perdão dos pecados em Cristo Jesus e possam ser transformadas pelo Evangelho. Esse é o centro do Evangelho. Então, às vezes, discutindo questões tolas, e aqui no caso os judeus, ele discutiu muito genealogias, né? Quem que era filho de Abraão, quem que não era, né? Se a pessoa tinha que se circuncidar ou não circuncidar, se podia comer carne de porco ou se não podia. Nós vamos ver isso, inclusive, daqui a pouco a respeito dos alimentos. Paulo falou aqui em Timóteo. Então, às vezes os cristãos, eles perdem tempo em questões tolas, secundárias,
e acabam se distanciando do cerne do centro do evangelho. Então esse é o alerta de Paulo no versículo 3 e no 4. Aí, o 5, ele vai dar o antídoto. Ó. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, o objetivo não é discutir temas secundários, mas é amar ao próximo, amar ao mundo como Cristo amou, e pelo seu exemplo, pela sua regeneração, as pessoas virem ao conhecimento de Cristo. E de uma fé não fingida também, que era que Cristo criticava os fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles tinham uma fé que eles as enunciavam publicamente, mas no interior eles não acreditavam e não seguiam aquilo no qual eles professavam. E aí no 6, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, a contendas inúteis, querendo ser mestres da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Então aqui, o problema não está na lei, né? Porque aqui, quando que a gente usa a lei de modo legítimo? Vocês sabem responder? Quando que a gente usa a lei de modo ruim e quando que a gente usa a lei de modo bom? Vamos ver se vocês sabem responder essa pergunta. Quando você segue exatamente o que está escrito na lei. E quando você usa para aplicar a lei como ela é. Certo. E tá certo, é verdade. Então, obedecer a lei da forma que ela foi escrita. E outra maneira de seguir a lei de modo apropriado é você ter a consciência de que a lei não irá te salvar. Lembra? Que os judeus acreditavam que guardar a lei traria salvação a eles? Sendo que é impossível para a gente guardar toda a lei. Então é ter consciência de obedecer o que está escrito, como o Ari disse, só que ter a consciência que nós não temos capacidade de cumpri-la por completo e que nós somos salvos então pela justiça que Cristo praticou na cruz. Que a salvação é pela graça, uma salvação que veio de Deus em direção a nós e não de nós em direção a Deus. Cabendo nós tentarmos obedecê-la o máximo que pudermos. Então, isso que significa usar a lei de modo legítimo. Obedecê-la com integridade, como Ari disse, mas ter a consciência de que ela não te trará salvação. Mas o sacrifício de Cristo é que nos trará essa salvação. E aí no 9 diz assim, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e para os pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas. Então aqui Paulo ele vai dar uma lista de pecadores que infringem a lei. Então a lei, ela não foi feita para condenar o justo, mas para mostrar para o injusto quais são os bons caminhos de Deus para que o injusto se converta. Então basicamente é isso nessa parte. Depois nós já vamos para o capítulo 2. Não, antes de ir para o 2, irmãos, ainda no capítulo 1, vamos dar uma lida rápida no 13. Então, 1 Timóteo 1,13 diz assim: a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. Então, o apóstolo Paulo está declarando aqui que ele fez muitas coisas perversas e más, só que Paulo, ele não fez premeditadamente, querendo ser mau. Ele acreditava que ele estava sendo justo ao punir os cristãos, porque ele acreditava verdadeiramente que os cristãos eram hereges e estavam blasfemando contra o Deus de Israel. Então Paulo fez em ignorância, ele não fez com consciência, foi um pecado em ignorância e na incredulidade, porque ele não tinha compreendido a Cristo no Antigo Testamento e na Torá. Então, ele fez na ignorância e na incredulidade. E aí o Senhor Jesus, vendo isso, o perdoou, o regenerou e o fez apóstolo dos gentios. Olha só que bonita misericórdia de Deus. Desde que nós estejamos na nossa ignorância e na nossa incredulidade. Agora, o problema é uma vez que você entenda, uma vez que você crê, que você já sabe quem é o Senhor Jesus, você já sabe qual foi a obra que Deus fez em Cristo. Você já não pode mais colocar a mão na consciência e falar que você é ignorante ou que você é incrédulo.
Então, para o cristão que já creu e que já tem consciência do evangelho, precisa tomar muito cuidado para que não caia novamente. Porque aí ele não pode usar dessa desculpa de ignorância ou de incredulidade. O juízo do Senhor vai ser muito mais pesado sobre o cristão que conhece do que o ímpio que está pecando em ignorância. E aí, agora sim, nós vamos para o capítulo 2, de 1 Timóteo ainda, do 1 ao 6. Nós vamos ver aqui a importância da intercessão. Então, a importância da oração por terceiros. Olha só que legal aqui, ó. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ou seja, não só pelos irmãos da igreja, mas são pelos ímpios do mundo. Pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Então, o versículo 2 é tudo que não está acontecendo com a gente. Infelizmente, aquele que nos administra, ele não é um justo, ele está na impiedade, e por isso o país está passando por tantas coisas ruins, né? Mas ainda assim, o nosso dever de cristãos, orar de certa forma pelo presidente, para de alguma forma o Senhor o constranja, ou o Senhor o faça, às vezes, aprovar uma lei que é justa, que é boa, para que nos traga um pouco de folga. Mas o versículo 1 diz a importância de você orar por toda a criatura. Aí no 3 está escrito o porquê. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Então é a vontade de Deus, inclusive os ímpios, inclusive os maus governadores, e venham ao conhecimento da verdade. Porque, olha só que importante agora, irmãos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quantos mediadores? Um. Então aqui, Vânia, cai em conta naquela multidão de santos, que agora santos naquele sentido que você já conhece, né? Santo Expedito, Santo Antônio, São Longuinho. Então, para cada causa tem um santo que vai te interceder em direção a Deus, né? E essa palavra quebra isso por completo, né? Não está falando que existem vários santos mediadores, está falando que existe um só, Jesus Cristo, o homem. Então, nem mesmo por Maria, mãe do Salvador, nós devemos usar como intercedora e mediadora das nossas orações, mas apenas Cristo. Então, está claro na palavra, isso está na Bíblia evangélica e está na Bíblia católica, porque eu li as duas. Se você abrir na católica, está escrito a mesma coisa. Então, isso é o problema das pessoas seguirem uma tradição sem focarem na origem que é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela supera a tradição, porque às vezes a tradição, ela acaba, como os fariseus faziam no passado, eles acabam pervertendo a palavra do Senhor para poder validar uma tradição de homens. Então, olha só como esse versículo 5 é importante. E aí, encerrando aqui no 6, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Ou seja, em outras palavras, não foi Maria que se deu em si em preço de redenção, não foi Santo Expedito, Longuinho, Antônio, São Pedro, São Paulo e etc. Foi Jesus Cristo que se deu em preço de redenção. E por isso que Deus o exaltou, porque ele se humilhou e se fez pecado e maldição por nós, dando a ele exclusivamente o direito de ser o único mediador entre nós e Deus. E aí, na sequência, nós vamos para o capítulo 3, do versículo 2 ao 12. Aqui são os critérios para aqueles que ministram na casa do Senhor. Então, quais são os critérios que Paulo pede para que tenha um bom ministrador na casa do Senhor? Então, ele fala assim, ó: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento.
Olha só o versículo 4 agora que importante. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Eu vou voltar depois desses dois versículos. Aí seguindo no 6. Não neófito, ou seja, não uma pessoa nova, inexperiente, né? Para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo, que foi a soberba, a arrogância. 7. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então até aqui tá bom. Então olha só quantas características importantes, mas olha só a importância de você governar bem a sua própria casa e ter os seus filhos em obediência. Porque o que acontece às vezes? Isso não só para a pessoa que pastoreia, isso pode valer para qualquer pessoa que tenha cargo na igreja. Às vezes a pessoa prioriza tanto a igreja, que pode negligenciar, vamos supor que seja uma mulher que está trabalhando na igreja, pode negligenciar o marido, pode servir mais a igreja do que o marido, aí vai estar pecando contra a família, contra a instituição que Deus elegeu, ou vai se dedicar mais à igreja do que ao próprio filho. Isso pode valer para o pai também. Então, pais e mães que vivem na igreja, trabalhando, mas esquecem de educar o filho, de estar próximo do filho, de fazer coisas com os filhos. Ou seja, ao estar aparentemente fazendo uma coisa boa, que é trabalhando na igreja, está fazendo ao mesmo tempo uma coisa má, que é negligenciando a sua família. E aí, você acha que o Senhor vai se agradar de você estar servindo Ele, negligenciando ou seu cônjuge ou seu filho? Então, é muito importante ter esse equilíbrio de ter um bom cuidado familiar e um bom cuidado ministerial. Porque essas duas coisas trabalham juntas. Aquele que governa bem a sua casa vai governar bem também a igreja. Mas se governar apenas um e negligenciar o outro, não vai estar dando coisas boas e excelentes para a igreja. Então, essa dosagem é essencial. Todas essas características aqui, nós vemos que elas são bem óbvias, né? Principalmente a sobriedade, a honestidade, a aptidão para ensinar. Porque se a pessoa está lá ensinando a palavra de Deus, ela precisa ter uma certa facilidade de ensinar. E aí, irmãos, seguindo aqui, depois dos critérios, nós vamos aqui no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Olha só que interessante. Depois eu vou perguntar para vocês, prestem atenção, hein? No capítulo 4, do 1 ao 6. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, olha só, presta atenção nessa passagem, e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então vamos focar nesse versículo 3. Vocês conhecem atualmente alguma instituição que proíba o casamento? Vou falar especificamente de ministros da igreja. Os padres. Aonde que vocês veem um determinado indivíduo que não pode se casar numa instituição religiosa? Na católica, certo? Católica. Então vamos pegar um padre, por exemplo. Então por que a proibição do casamento é ruim? Aqui precisa ter muita sabedoria. Por quê? Paulo casou? Paulo não casou, né? Ou seja, Paulo estaria em pecado, entre aspas, porque Paulo não se casou, né? Mas ao mesmo tempo Paulo não proibiu o casamento. Então qual que é o problema de proibir o casamento? Porque tem certas pessoas, principalmente, tomando a católica como exemplo, certos homens que viram padres, que eles carregam uma pulsão sexual muito elevada, e esses homens, para serem padres, eles precisam fazer voto de abstinência sexual, um voto de celibato. Só que esse padre, a natureza biológica e orgânica dele,
a pulsão que ele tem o obrigaria a se casar para satisfazer essa pulsão e não ser celibatário. Ou seja, o padre não suportando essa pulsão, porque isso não é inerente dele, ele poderia cometer o pecado da pedofilia, onde a Igreja Católica ficou muito famosa por escândalos de pedofilia, ou mesmo a homossexualidade com outros padres, relações homoafetivas com outros padres. E tudo isso porque o casamento é proibido. E olha só como no capítulo 3, no capítulo anterior, Paulo encoraja que esse homem seja marido de uma só mulher e que tenha uma família de preferência. Então observa que o que Paulo instrui para Timóteo vai na contramão do que a católica faz, obrigando os padres a terem uma vida celibatária. Tem certos homens que conseguem, porque eles são celibatários naturais, como o próprio apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um celibatário natural. Ele tinha uma pulsão tranquila, então ele poderia resistir bem e conseguir se dedicar à obra do Senhor. Mas nem todos têm essa vocação. Então olha só o perigo de você proibir o casamento para aqueles que não possuem uma natureza de ser celibatário, mas teria que se casar. E aqui a segunda, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Quem que proibia a comer certos alimentos? Agora não são mais os católicos, são os judeus. Então lembra que os judeus proíbem carne de porco e diversos alimentos do livro de Levítico? Então aqui, Paulo está falando que para os que conhecem a verdade, o alimento, ele é usado por nós como ação de graças, porque no 4 diz assim, porque toda criatura de Deus é boa, toda criatura, está falando inclusive os porcos então. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então aqui, por essa palavra, Deus santificou todos os animais para alimento. Não há mais pecado em você comer uma carne de porco. O importante é você ter uma consciência em Deus, e tudo que você receber de Deus, agradeça por estar na sua mesa e coma por ação de graças a Deus, em retribuição de Deus ter colocado na sua mesa mediante o seu trabalho, mediante o seu suor. Então essas doutrinas, elas acabavam gerando muito pecado e muita divisão dentro da igreja, muita contenda, que é o que a gente viu no começo ali, das vãs contendas, das questões secundárias, que podem fazer irmãos até se desviarem da igreja. E então olha a gravidade disso, dessas doutrinas, virarem doutrinas principais, o quanto que elas podem servir de obstáculo para o evangelho de Cristo, para a simplicidade do evangelho. E aí no capítulo 5, no versículo 8, reforça essa ideia de família. Olha só que importante. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só a gravidade desse versículo. Então aqui é justamente o que eu falei para vocês, irmãos. Então às vezes nós somos cegados ao trabalhar na igreja, nós às vezes somos cegados, nós já temos um pretexto de santidade que nos permite sermos negligentes em outras áreas. Então aqui, mesmo que você seja irrepreensível trabalhando na obra do Senhor, se você negligencia a sua própria casa, isso é equivalente a você ter negado a fé e ser pior do que um infiel. Olha só a gravidade, então. Então, a importância de Deus, quanto que Deus dá de importância para a pessoa que cuida da sua família, que cuida do seu cônjuge, que cuida do seu filho e que prioriza a sua família juntamente com o Senhor, que faz bem esse equilíbrio. Então, aqui demonstra a gravidade de você não equilibrar esses dois ministérios, o ministério de Deus e o ministério familiar. E na sequência, para fechar Timóteo, nós vamos no capítulo 6, versículos 1 e 2. Diz assim: todos os servos que estão debaixo do jugo, estimem aos seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. 2. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor.
porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Então isso aqui já aconteceu comigo as duas coisas. Então, no versículo 1, está falando de nós, irmãos da igreja, que temos patrões não crentes. Que embora eles não sejam crentes, nós devemos servi-los da melhor maneira possível. E isso pode vir aos olhos do patrão de uma maneira muito diferente, ao ponto do patrão começar a temer a Deus pelo seu próprio temor de trabalhar de forma fiel e digna a ele. Então você pode até converter um patrão a Deus, dando esse bom testemunho de trabalhar fielmente. E no 2, mostra, às vezes, quando nós somos empregados por um irmão, por saber que o nosso irmão é mais misericordioso, tem o amor de Cristo nele, nós podemos ser mais insensatos e não trabalharmos com tanto afinco, porque sabemos que o nosso irmão irá nos perdoar, se nós não trabalharmos no nosso 100%. Então pode acontecer de um irmão trabalhando por outro, saber que o irmão é mais misericordioso, de você baixar um pouco a quilometragem e não se dedicar tanto quanto se dedicaria por um patrão mais exigente e do mundo, né? Então aqui é para você honrar tanto o patrão não crente quanto o patrão crente, não abusar do patrão crente só porque ele é mais misericordioso com você, mas se dedicar em 100% aos dois, para você dar bom testemunho a Deus. Então, aqui é o zelo como empregador, é o que o Paulo está exortando aqui. E daqui agora nós vamos migrar para o Novo Testamento, o Antigo, perdão. Nós vamos primeiro para Deuteronômio, não. Nós vamos para... Não, vamos para Deuteronômio sim, no finalzinho de Deuteronômio. Nós vamos para o 32 de Deuteronômio. Então, 32... Aqui vai ser rapidinho. E aí, irmãos, nós vamos focar aqui deixa eu abrir aqui. Nós vamos ler aqui o quanto que o Senhor foi cuidadoso com o povo dele. Então, isso daqui... Eu quero que vocês vistam essas palavras para nós, tá? Tenta transportar essas palavras para nós, para vocês enxergarem a misericórdia de Deus. Olha só que bonito. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras de minha boca. Goteja minha doutrina como a chuva, destile minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor e engrandecerei o nosso Deus. Olha só que bonito agora. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Então isso daqui é uma advertência até para nós, porque Deus nos adquiriu para ele novamente pelo sangue de Cristo. E nos refez e nos estabeleceu novamente. Então isso cabe a nós nos dias de hoje também. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu-o e guardou como a menina de seu olho. Olha só que lindo isso. Como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Olha só que maravilhoso então, irmãos. Toda essa passagem mostra como Deus adquiriu o seu povo, como o remiu, o purificou e o guardou.
e como nós devemos ter cuidado para não sermos ingratos e nos desviarmos do caminho no qual ele nos colocou. Então daqui nós já vamos para Josué, no capítulo 1. Eu vou ler o versículo 8, que é o mais importante aqui do capítulo 1. Então aqui, irmãos, antes de ler o 8, já estamos num contexto novo, tá? Moisés morreu, o Senhor recolheu a Moisés com vitalidade, com energia. Então o Senhor decidiu dar fim a Moisés em saúde. E depois Josué o sucedeu, sendo ungido com o Espírito Santo, do qual Moisés impôs as mãos e ele foi batizado pelo Espírito Santo. E agora ele está começando a colocar o povo na terra de Canaã, com a ajuda de Deus. Aí no versículo 8 diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Isso aqui é o que nós estamos fazendo até o dia de hoje, por honra e glória do Senhor. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então a consequência do que nós estamos fazendo aqui, toda quinta-feira e ao longo da semana, de aprender a palavra do Senhor, meditar nela dia e noite, é que o nosso caminho irá prosperar e nós seremos bem-sucedidos nos nossos empreendimentos. Essa é a consequência daquele que investe na palavra do Senhor. Na sequência, temos o capítulo 2, do 9 ao 13. Olha só que bonito o temor de Raabe, né? Olha só. Então, capítulo 2, a partir do 9. E disse aos homens, Raabe que disse, palavras de Raabe: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Olha só o que Deus tinha causado, né? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha o testemunho de Raabe até aqui, que testemunho maravilhoso. Olha o que ela pede agora, no 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e as minhas irmãs, e com tudo que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqui, por que Raabe alcançou misericórdia? Não foi porque ela ficou com medo do povo de Israel, mas porque ela deu crédito ao Deus de Israel. Ela atribuiu que aquelas vitórias, que quem secou o mar lá no Egito, e quem derrotou os 2 reis dos amorreus, não foram os israelitas com a sua própria força militar, mas que foi o Senhor que os derrotou pelo poder da sua majestade. Então, Raabe estava dando glória a Deus. E muitos judeus, o povo do próprio Deus, tinha dificuldade de dar glória a Deus. Olha só então, uma cananeia estava glorificando mais a Deus do que o seu próprio povo rebelde. Olha só que contraste. E não foi à toa que Raabe está na genealogia de Jesus. Lembra que ela está na genealogia? Quando a gente leu Mateus 1? Então Raabe, ela alcançou tão bom testemunho diante de Deus que ela esteve na genealogia do Salvador. Deus a honrou nesse nível. E aí, na sequência, nós temos o capítulo 5. Eu vou fazer um resumo. O que diz no 5? Eu não vou ler nenhum versículo, tá? Vou fazer um resumo para vocês. No 5, Deus, ele pediu a Josué que circuncidasse aquela geração, porque a geração passada tinha morrido no deserto, segundo a palavra do Senhor. Então, esses filhos daquela geração perversa, precisavam entrar no pacto, na aliança do Senhor, que prevê que teriam que circuncidar o prepúcio, né? Mas nós sabemos que o sentido da circuncisão é a gente tirar o coração de pedra e trocar por o coração de carne. É obedecer ao Senhor, passar da rebeldia para a obediência. E ali, depois que teve aquela circuncisão,
o Senhor, a partir do momento que o Senhor os trouxe para a terra de Canaã, o Senhor cessou de fazer o maná descer. Então o Senhor cortou o maná, porque agora eles já poderiam comer daquela terra, da terra de Canaã. Eles já tinham que comer do próprio fruto que o Senhor estava proporcionando para eles, e o maná não era mais necessário, o maná tinha cumprido o seu propósito. E ali, por fim, apareceu no finalzinho do capítulo 5, uma aparição do anjo do Senhor a Josué. E olha só que bonita essa passagem. Eu vou ler só esse finalzinho aqui. Então, vamos lá no capítulo 5, no versículo 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou. Pede por favor, até eu falar baixinho. Se pôs em pé diante dele o homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas vem agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o seu rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Pergunto para vocês, amados irmãos, quem que era esse príncipe do exército do Senhor? Pode ligar o microfone, Vânia, para falar. Eu até grifei. Aham. Eu fiquei pensando comigo, como que o Josué sabia que ele era do bem? Porque nessa parte que ele disse assim, não. Mas vem agora como príncipe. Eu até grifei porque eu fiquei meio nessa dúvida. Fiquei pensando, é príncipe? Aham. Aí por que ele disse que não? Ele era dos ruins, depois ele ficou bom? Não, a resposta está embaixo, está no 14 a resposta. Ele falou não, mas venho agora como príncipe do exército de quem? De Deus. Ou seja, ele era um aliado, certo? Quem é o aliado de Deus só tem um, não tem santo. Exato. Então aqui, esse não significa que ele não veio em nome dele. Entendeu? Então, ele não veio em nome dele como aliado ou inimigo, mas como ele veio em nome do Senhor, consequentemente ele era um aliado. E aí, só que Josué se prostrou e o adorou, certo? Ele rejeitou a adoração ou ele não se importou com a adoração? Ele rejeitou? Aí pergunto para vocês, ele era um anjo? Ou ele era algo acima dos anjos? Algo acima dos anjos. Exatamente. Quem vocês acreditam que seja esse príncipe do exército do Senhor? Quem vocês acham que é? O príncipe Jesus Cristo. Jesus Cristo, muito bem. Então aqui é uma aparição do próprio Senhor Jesus. Isso. Ele veio em pessoa ali a Josué, se colocando como príncipe do exército do Senhor. E Josué o adorou, e quando o anjo é adorado, ele rejeita essa adoração. Ele fala que ele deve se adorar ao Senhor e não a ele, mas ele aceitou essa adoração. E depois, olha a frase que ele falou. Eita, amor, saiu aqui? Saiu. E agora? Como é que volta? Por que tá saindo sozinho? Não sei. Vamos ver se dá pra voltar. Acho que eu tô ali ainda, né? Tá. Então vou seguir aqui. Então aqui, olha só no versículo 15. Voltou? Não. Continua. Olha só no versículo 15. Mas eu temo que ninguém esteja me escutando. Estão me escutando ali ainda? Ali é a gravação. Tá. Acho que eu vou ter que esperar de novo eles entrarem, então. Será que... Tem que ver o que tá acontecendo. Deixa eu ver se eles vão voltar.